Olá, está começando mais uma edição do Dois Pontos. No programa de hoje temos um encontro entre um cearense e um acreano. Com vocês, os poetas Virgílio Maia e Jorge Tuffique. Tuffique começou a publicar nos anos 40, escrevendo poemas para jornais e revistas de Manaus. De lá para cá, sua produção literária só aumentou e Jorge Tuffique tornou-se um dos mais premiados poetas de sua geração. Entre as suas obras de maior destaque estão Retrato de Mãe, Os Quatro Elementos, Versões e Quando as Noites Voavam. Já para falar do cearense Virgílio Maia, precisamos reunir prática jurídica, poesia e arte armorial. Virgílio é advogado em Fortaleza e membro da Academia Cearense de Letras. Sua produção literária inclui as obras Palimpsesto, Via Sacra Sertaneja, Cartilha e até uma seleção de cordéis, publicada no volume Recordel. Poeta Tuffique, a gente se conheceu aqui em Fortaleza no comecinho do ano de 92. Você e Dona Isabel, recém-chegados de Manaus. Né? E foi aí que a gente foi, aos poucos, travando essa amizade. Exatamente. Principalmente com os nossos encontros lá no Bar do Haroldão, na Praia de Iracema, né? no Opção, exatamente. E já naquela época você me falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Você que nasceu no Acre, em Sena Madureira, e criou-se no Acre até a adolescência, né? Exatamente. Foi para Manaus já com 15, 16 anos. 15 anos. Você me disse que durante a sua infância, no Acre, no Rio Branco, Sena Madureira, quando havia alguma solenidade importante, numa data, num aniversário de uma coisa, se hasteavam as bandeiras do Brasil, do Acre e a do Ceará. Isso. Você não me contou isso? Contei. Eu achei isso muito interessante e ao mesmo tempo emocionante, né? Você vê que as três bandeiras têm mais ou menos as mesmas cores, verde e amarelo, né? Sendo que são auriverde pendões. Mas acontece também, Virgílio, que quando eu estive no centenário da emancipação do Acre, né? Em 2003... Agora, recente. As três bandeiras também estavam lá hasteadas na frente do palácio. A bandeira do Ceará hasteada lá no Acre. Junto, a do Brasil, do Acre e do Ceará. Na frente do palácio do governo. Você vê como isso é interessante. E ainda lhe mandei um livro. Isso, do pernambucano que mora lá. E que resiste a esse fato. Isso, das três bandeiras andarem juntas desde 1903 ou 5, não sei. Aí você veja o seguinte, eu pensando sobre isso do hasteamento das três bandeiras, Brasil, Acre e Ceará, lá no Acre, me ocorreu o seguinte, a gente sabe que, digamos assim, a nossa matriz étnica aqui do Ceará é a mistura do português com o índio, né? Com um pouco também de sangue negro. E que essa matriz está registrada no romance fundador, o romance Iracema, de Alencar. Certo. E a gente sabe que Iracema é anagrama de América, né? Ou seja, são palavras que se escrevem com as mesmas letras. Alencar pegou o nome América e transformou o nome no nome de Iracema. Aí eu vendo, o nome Ceará está contido no nome América e também no nome Iracema. E por sua vez, o nome Acre está contido no nome Ceará. Não é interessante isso, né? Juntando com essa história das bandeiras, até ensejaria ou justificaria uma aproximação maior, pelo menos cultural, entre os dois estados, agora, né? No alvorecer do século XXI. Isso. Você que é acreano, filho de libaneses, que veio esbarrar no Ceará, como se diz, passando por Manaus. Diga aí sobre isso. Eu acho uma excelente ideia, até mesmo porque a predominância do elemento nordestino, sobretudo cearense, é notória, assim, nos 6 estados, né? Nos 6? Nos 2 estados. Nos 2 estados. Acre e Amazonas. Daí até, entre parênteses, quando alguém me pergunta se eu sou acreano, eu digo, sou cearense 3 vezes. Eu acho uma ideia, essa ponte cultural. Pois é. Eu agitei essa bandeira na Academia Acreana de Letras, a qual pertenço também, né? Sobre essa ideia.
Mas como a academia ainda não tem uma sede própria nem subsídio, isso foi sendo adiado, mas a expectativa é muito grande lá entre os meus confrades, amigos, escritores, poetas, muito grande e até muito bem-vinda para eles, essa iniciativa. E essa aproximação Ceará-Acre fica ainda mais interessante porque se a gente abstrair, digamos, o Rio Grande do Norte, que fica na esquina do continente sul-americano, em termos de Brasil, Acre e Ceará estariam nas extremidades, né, assim, né, oeste e leste, né, e mesmo assim tão próximos. A impressão que se passa é que o acreano que não tem um avô ou um pai cearense tem pelo menos um bisavô. Né? É essa a impressão que a gente tem, inclusive lendo aquele livro A Ver o Acre, né, do pernambucano, cujo nome eu não me lembro agora. Né? Essa impressão que se passa. Né? Isso, certo, exatamente. E você vê, por exemplo, que a modinha cearense, do final do século XIX e começo do século passado, chegou também ao Acre e ao Amazonas, levada pelos seringueiros, que eram sertanejos do Ceará, né? Mormente aí da região norte do Ceará, região de Itapipoca, soldados da borracha depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi onde eu aprendi exatamente a rimar e a metrificar, né? De ouvido, né? Foi de ouvido. Aquele seu cordel, chamado Cordelinho de Alfarrábios, sim, poderia perfeitamente ter sido feito por um poeta nordestino, né? A métrica, a rima, o assunto, o modo de tratar o assunto, né? Tudo isso. Quer dizer, você já chegou à Fortaleza em 92, trazendo na sua bagagem cultural, emocional e poética esse passado, né? Inclusive, pelo que eu sei, o seu pai e os seus tios, que vieram do Líbano para o Acre, chegaram a combater, né? na Guerra de Independência do Acre. Né? Não, sim, o meu tio sim, ao lado de exatamente, Vaz de Castro. Meu pai, ele defendeu-se na Madureira de uns ataques na época do Floriano Peixoto. Ele era granadeiro, né? Ele já tinha granada, né? Granadeiro. Granadeiro. Eu entendi ganadeiro. Não. Criador de gado. Eu sei, granadeiro. Essa calma solar parece que abranda os prazeres e as dores de um século de telhas. Não tardará certamente para que todas as crianças deste bairro tenham os cabelos beijados pelo silêncio das nuvens. Eu conheci Virgílio Maia, o meu nobre interlocutor aqui, né, que também é ganadeiro, que ele não é ganadeiro, mas é ganadeiro, exatamente como poeta, né? Poeta dedicando-se a cordéis. Ele até criou posteriormente o romancim, é uma categoria dele, né? Um gênero dele, criado por ele. Mas no fundo e na forma, eu percebia que sobressaía sempre exatamente essa paixão dele pelos brasões, pela história pela história sertaneja, né, propriamente dito. Uma paixão muito grande dele, né? E depois também tomei conhecimento dessa outra paixão dele, que é uma extensão dessa, né, exatamente como participante do movimento armorial, Mariano Suassuna. E aqui estão produtos raríssimos, eternos, dessa lavoura maravilhosa, né, dele. Né? Mas ele sobressai também qualquer gênero, qualquer tipo de poesia. Isso é bondade sua, poeta. Né? É por isso que eu quero lhe perguntar, essa atividade continua toda uniforme, sem uma sobrepujar a outra, ou você está dando preferência mais aos brasões hoje? Não, continua mais ou menos uniforme, né? Agora, essa questão dos brasões, como você chama, os rudes brasões, as marcas de gado do sertão, isso, parafraseando o grande poeta repentista Otacílio Batista, é uma tatuagem que a gente traz na alma, né? Interessante isso. Eu nasci no interior do estado, nasci em Limoeiro do Norte, aqui atrás está a bandeira da minha cidade, de Limoeiro. Bonita a bandeira. E vim para Fortaleza já com 13 anos de idade, quer dizer, já mais ou menos rapazote, como se diz, né?
Então essas coisas todas da lida do gado, da luta do gado, eu tive a oportunidade rica, né, e única de presenciar. E aquilo ficou inesquecido em mim. Sempre estou lembrando essa questão das marcas, dos chocalhos, das mascaras, né, como se chamam as máscaras no interior, com hiperbibasmo diastólico, né? E eu sempre estou fazendo alguma coisa com isso ou em torno disso. É assim como, eu não quero me livrar disso, mas eu acho que se eu quisesse, não conseguiria. Certo. Eu tenho feito atualmente uma série de postais, aqui eu chamei os postais do Almucreve. Muito bom. E já estou aí com uma série, eu acho que de 20 ou 20 e poucos, 25, e desses 25 tem uns 5 ou 4 em torno das marcas de gado. Marcas que existiram realmente e marcas que eu invento, né? Como, por exemplo, eu inventei a marca de Diadorim, né? do Grande Sertão Veredas. Fantástico. Tá, pois é. Fantástico. Eu desenhei aquela marca tal, e eu noto que as pessoas gostam, e apreciam, e comentam, e acham bonita, tal. Então isso é um assunto que eu acho que eu vou ter comigo durante algumas décadas ainda, se Deus permitir. Né? Sim, claro. E a par disso, tentando escrever a poesia. Né? Escrever poesia sem pressa. Né? Eu já publiquei, eu comecei a publicar já maduro, já com 30 e tantos anos, quando eu publiquei o Palimpsesto. Né? Já tinha... Então eu faço a poesia sem pressa, não tem assim, vamos que tem que publicar um livro por ano ou um livro a cada 2 anos. Não, é quando vai acontecendo, porque você sabe, tanto quanto eu, que o livro tem o tempo dele. Né? Não adianta querer encoivarar. Se encoivarar, termina não prestando. Né? E nós também fomos confrades nas atividades jornalísticas. Isso. Né? Preparando o pão. O pão. Que chegou a 53, 52 edições. 52 edições. 52, exatamente. Você tem a coleção completa? Completa não, porque quando eu cheguei em Fortaleza, ele já estava já em rodava, circulação. Né? Já exatamente. Estava em circulação. Quem me falou que tem a coleção completa foi o Carlos Newton Júnior, lá de Recife. Deve ter. Dia desse eu falando com ele, ele disse que tem. O Elmar talvez também, o Elmar Arruda também deve ter. Eu, como fiz muito, trabalhei muito com o pão e não tinha a coleção completa, para não ficar com aquela dor de cotovelo, eu me desfiz dos exemplares que tinha. Ou seja, não tenho nenhum. Sim. Então, quando eu quero pesquisar alguma coisa, você já me ajudou, eu digo para você, tu tem um número tal, ou o Elmar, ou o Carlos Newton, né? Para não ficar com aquela sensação da coisa incompleta. Exatamente. A coleção que eu tinha, eu lembro, eu doei para o Jornal O Povo, há uns anos atrás. Você não apenas sabe o que é um palimpsesto, como já praticou o palimpsesto virtual, com seus 100 sonetos, como também parece a sua própria vida de bibliófilo imita um palimpsesto, né? Você de repente tem as coisas e some debaixo de outras, né? Você se desfaz das coisas. E às vezes eu passo para diante mesmo. Por exemplo, aqui da minha biblioteca, dessa aqui, o mês passado eu tirei 1.500 livros e doei à Biblioteca Pública de Limoeiro. Livros que estavam já, digamos assim, fechados há alguns anos e que muito improvavelmente seriam reabertos, né? Então eu preferi mandar para uma biblioteca onde eles voltarão a ter a função, né? A função de vida, né? Certo. Então essas coisas são camadas que vão se sobrepondo e às vezes se intercomunicando entre si e tal na vida da gente, né? E naquela nossa boemia literária, não deixava de ser uma boemia literária. Os encontros eram diários, né? Diários. Chegamos a escrever sonetos a 4, 6, 8 mãos. Entendeu? Eu tenho parte dessa produção, viu? Qualquer dia desse eu vou dar uma olhada. Começamos com 4 mãos, né? 4 mãos. Eu fazia com você, tá? Eu escrevi um verso, tu fica o outro. Depois foi chegando o Luciano Maia, depois foi chegando o Alano Freitas, depois foi chegando o Carlos Augusto Viana, né? O Martônio Vasconcelos, né? Certo. E às vezes passava a tarde escrevendo. Você tem alguns ainda, hein? Tenho. E tem alguma coisa que preste? Tem. Entre eles? Tem. Vou fazer uma garimpada lá. Tá bom, a gente podia depois pensar em fazer uma plaqueta, né? Daqueles encontros saíram muitas coisas boas, inclusive
um livro intitulado Os Quatro Elementos. Os Quatro Elementos, exatamente. Você, Luciano, Francisco Carvalho e eu. Publicado pela Jordana. Pela Jordana, um livro pequenininho, muito bem feito, muito bem acabado, né? Exatamente. Os Quatro Elementos. A importância E que tem. ilustrado pelo Campelo Costa, lembra? Me lembro. Muito bem ilustrado com... Cadê? O que é feito dele? O Campelo, pelo que eu sei, está em Sobral, né? Eu acho que ele é secretário de urbanismo lá em Sobral, da atual administração. Ele está por lá já há bem uns 5 anos, por aí, 6 anos e tal. Eu nunca mais ouvi. Às vezes eu encontro com ele. Então, desses encontros que havia, muita coisa boa se concretizava, né? Se concretizar. Qualquer projeto, qualquer coisa que a gente pensava se transformava em realidade. Incrível aquilo. Agora, embora ninguém volte ao que acabou, né? Como diz o Chico, a gente poderia retomar, né, esses encontros no outro local, aonde. Fortaleza hoje é quase uma cidade sem bares. Há um assunto de céu e ventania nesta bandeira drapejando agora. No branco azul dos campos marianos, Nossa Senhora, Mãe, a viva aurora, e cada carnaúba, a verde esfera, inclina a terra em gesto de penhora. Vamos para o intervalo. Voltamos em instantes com a continuação do bate-papo entre os poetas Virgílio Maia e Jorge Tuffique. O Dois Pontos está de volta com os poetas Virgílio Maia e Jorge Tuffique. Poeta, e assim mais recentemente do que você tem feito, que eu sei que é uma obra, que é a sua obra poética e literária é uma galáxia em expansão, né? A gente sabe disso. Você é um grande poeta, mas assim, das coisas mais recentes, você destacaria o quê? O que você tem feito aqui no Ceará, já agora no século XXI? Certo. Eu aqui, ao chegar de Manaus, praticamente eu cheguei na certeza ou na desconfiança de que a atividade literária, poética, estava terminada, né? A sua? Mas, de repente, aquela veia rebrotou. E foi aqui, exatamente, em Fortaleza, que eu mais escrevi sobre a Amazônia. Foi aqui que eu produzi, por exemplo, Quando as Noites Voavam, que agora está do tamanho de uma... Está tetralogia, não é mais uma trilogia, já é uma tetralogia. A Onça Boleca. Você também fez aqui, né? O Retrato de Mãe. Não, o Retrato de Mãe já é tudo, gira tudo em torno da mitologia e da história do Amazonas. Não sei dizer passarinho, sem dizer passarinhos, tal como ensinava a senhora de meus dias. Ela dizia de um modo que se via e se ouvia o ser e o canto, a pluma e o vento. E por detrás de tudo, o canto do encanto, tanto do pássaro como dos passarinhos. Al-Sofir, em árabe, são pássaros de pássaro e pássaro de pássaros. Fui aqui em Messejana e no bairro José Bonifácio, onde moro até hoje. Ah, ali é José Bonifácio, é? José Bonifácio, que produzi exatamente esse livro. Logo depois veio exatamente o Retrato de Mãe, a Insônia dos Grilos, entendeu? O dueto para sopro e corda, esse livro que estava perdido, eu refiz, viu? Ganhou aqui, através da nossa fortaleza, remeti para a Academia Mineira de Letras, ganhou um prêmio nacional de ensaio. Tudo foi feito aqui. E aqui, em relação ao curso de arte poética, a gente tem que lembrar aqui a figura do Aldífax, né? Certo. Fez a capa, né? Fez a capa. Nosso grande ilustrador Está faltando nela exatamente o capítulo sobre a vanguarda cearense. A vanguarda cearense, né? Uma segunda edição vai entrar.
Aqui também eu produzi o que? Esse cordelinho. Aqui também eu produzi o que mais? Esse aqui foi prêmio também da Academia. Ah, o poema Coral das Abelhas. Foi premiado 2 vezes, pela Academia Mineira de Letras, em primeiro lugar, e pelo Ideal Clube, em primeiro lugar. E depois veio esse texto aqui, O Sétimo Dia, também premiado pelo Ideal Clube. Em primeiro lugar. O livro Primeiro lugar. né? Não, é do livro É técnico. do Sérgio Braga, né? É do Realce. Da Realce. Está aqui, ó, o livro técnico. Ah, isso foi parceria Parceria. com a edição. Certo. De forma que múltiplas coisas eu fiz aqui, que não imaginava mais fazer, eu fiz aqui. Por quê? Começava a reflexionar sobre isso, refletir. Depois entendi o seguinte, que eu estava saindo, Virgílio, de um pântano cósmico, que é a Amazônia. Pântano cósmico. É o gerador, ali tem o epicentro da depressão. É o epicentro da depressão para todo intelectual. E vim morar onde? Em cima dessa plataforma granítica, continental, que é o Ceará. Isso. É geradora de energia. E depois próximo ao mar. Por quê? Porque o mar foi o primeiro elemento a ser visto pelos meus antepassados. Os fenícios. Fenícios, meus pais, meus ascendentes, todos. Então toda essa energia me fez de mim uma outra pessoa. Estava dormindo, subjazia numa personalidade diferente. E estamos aí, você então está aqui há 16 anos, né? Aqui em Fortaleza? Vai para 17 agora em dezembro. 17 anos. Exatamente. Já é algum tempo, né? E os projetos que tenho? E o que está em andamento? Agora mesmo eu estou saindo para um livro que é diferente de todos. São guardanapos pintados com vinho. Olha aí. Quem vai me conhecer? Completamente diferente. Guardanapo pintado com vinho. Só o título já dá para o cara viajar, né? De forma que renasci aqui. Mas daqui a pouco, poeta Tufi, que eu vou pedir para você ler um poema meu. Seu. Não, você lê um poema meu, Seu. que aí você vai elevar o poema com a sua leitura, né? E depois eu leio o seu, que aí já fica no nível, né? Você escolha daqui o meu. Eu escolho o seu daqui para eu ler? Para você ler. Tá certo. Eu falo o seguinte, como eu também vou ler um meu, Claro. deixa eu ler aqui do livro Palimpsesto e Outros Sonetos, um que é dedicado a você. Opa. Aquele soneto chamado Poção, Bonito. né? Isso. Você sabe que para eu ler eu tenho que tirar os óculos, né? Porque eu sou míope, e só míope. Que nem um mago antigo e caricato, de longas barbas e de finos dedos, sopesei na balança de 2 pratos o remorso e os alquímicos segredos. De contrapeso, as asas de um morcego, mais tintas invisíveis, pingo a pingo, e rudes aguardentes das que bebo e engarrafo que nem um mago antigo. Na leitura de gestos e venenos, nos modernos disquetes que nós temos, recolhi os saberes que hoje trago. Com os finos dedos cofiando as barbas, retornei à rotina das garrafas, resmungando que nem um antigo mago. Esta noite é melhor do que 1000 meses. Vale mais, muito mais que 1000 navios. Que N rebanhos de formosas reses e a barca somatória dos estios. Esta é a paz e vezes, virá de vez ao mundo os seus rocios, serão de fé, de onzeneiro e camponeses, que é decreto baixado sobre impíos. O segredo de bem depois da aurora, aos anjos que desceram nesta noite, por pulso forte se esclarecerá. E ao todo tocará, aguda espora, a ponta sibilante de um açoite, dos ponteiros finais dessa hora H. O 2 Pontos de hoje chegou ao fim. Se você tem sugestões e comentários, escreva-nos para o endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.